Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o PDRS. E hoje, pessoal, como vocês podem ver, eu não estou mostrando a minha cara feia, mas o mangá, porque eu acho que assim vai ficar melhor de gravar, porque o outro jeito era um saco, ter que ficar toda hora virando o mangá pra câmera. Então aqui eu já deixo o mangá direto, vou falando, apontando, sem ter que ficar virando o mangá toda hora pra câmera. Isso meio que me faz me perder um pouco no que eu tô falando. Tô lá falando alguma coisa, aí eu paro, viro o mangá pra câmera, aí eu meio que me perco no que eu tava falando. Então, a partir de agora eu vou gravar assim. Desculpe por essa sombra, tá de noite aqui, então eu tive que fazer uma gambiarra para iluminar. Quando não der tempo para gravar de dia, eu vou gravar à noite, aí vai ficar assim, com essa sombrinha aqui. Isso aqui é uma toalha que eu botei no fundo por causa do reflexo, para não ficar dando reflexo. Então, a partir de agora, os vídeos serão assim. Eu acho que vai ficar até melhor do que ficar virando toda hora o mangá para a câmera, e também assim não precisam ver, vocês não vão precisar ver a minha cara feia o tempo todo. Então, hoje eu trago mais um vídeo do capítulo O Anjo da Guarda da Ambição, capítulo gigante, meu Deus, já tô ficando enjoado para ser sincero, mas hoje também termino o volume 2, só falta algumas pagininhas, tô bem no final, terminar o volume 2 e depois começar o volume 3. Então, né, quando vocês verem essa sombra aqui, tá escuro, é que eu tô gravando de noite, porque não deu tempo para gravar de dia. E nesses últimos dias, eu falei que ia demorar uns 2 ou 3 dias para trazer o final do volume 2, mas no fim demorou mais de uma semana. Me perdoem, afinal o trabalho não deu tempo trabalhando, essa semana foi corrido, trabalhando e também escrevendo o meu próprio livro, então, né, não sobra muito tempo para gravar. Tipo, antes de trabalhar, aí eu chego, quando dá tempo eu escrevo um pedacinho do meu livro e também tem que criar o roteiro. Eu crio o roteiro do meu livro, aí crio as situações e depois tem que transformar aquilo numa página para ler. Não adianta só criar, vai acontecer isso, aquilo, o personagem vai fazer isso e aquilo. Aí depois, isso é só uma fase. Aí depois tem que transformar essas situações em páginas para ler, né? Então, chega de enrolar, vamos trazer aqui. Eu agora, ó, como vocês podem ver, eu tenho um marca-página. Eu falei isso num vídeo que eu soltei hoje mais cedo, do unbox do futuro mangá, que eu vou trazer vídeos também. E, por ironia do destino, eu ganhei um marcador. Que, como vocês podem ver, o marcador vem este cidadão, que não é nada ruim, olha essa cara de anjo. E aqui atrás tem o Guts com os 2 olhos. E ele, por incrível que pareça, não tá fazendo uma expressão assustadora igual ele costuma fazer. Aqui ele tá de boa e tá com os 2 olhos. E isso é esquisito. O Guts com 2 olhos. Mas tá aqui, eu ganhei esse marca-página de brinde de um box que eu comprei de outro mangá, que eu vou trazer vídeos. Aqui tem o Guts, aqui tem este cidadão Griffin, como é que vocês falam? Griffin, ou modo zoeira, grafite. E aqui embaixo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui embaixo tem Kentaro Miura, 1966, 2021. O autor morreu antes de concluir a obra. Eu não consigo nem imaginar morrer antes de concluir uma obra que já tem uma base de fãs.
né? Então eu só espero que respeitem o legado do Miura com que ele planejou para Berserk. Tomara que ele já tenha, a história já esteja concluída basicamente, o roteiro pelo menos, né? Assim a ideia original do autor se mantém, não vai ser nada inventado por quem vai ficar responsável, mas chega de enrolação. Então, o que vocês preferem? O que eu vou deixar o marca-página aqui no cantinho, com o Guts olhando ou o Griffin? Qual que vocês preferem, o Griffin ou o Guts te olhando enquanto o vídeo vai acontecendo? Quer saber? Eu vou deixar o Griffin, né? Olha só, este cidadão te olhando no fundo da sua alma. Vou deixar o Griffin aqui, olhando para vocês no cantinho. Vou começar exatamente de onde eu parei, que no caso foi aqui com o Punk e aquela garota, que ele foi embora em busca do Guts novamente. E aqui o Guts entra, após ele vir pelas passagens secretas, o Guts já chega aqui metendo o pé na cara, literalmente na cara desse velho que se chama Dar. Então o Guts já entra com sua espada fazendo pose. Eu não vou enrolar muito aqui. Então, na sala do trono, podemos dizer assim, o Guts avista o conde que fala: admiro que tenha chegado até aqui. É impressionante, espadachim negro. Agora, vamos testar o quão forte um humano pode ser. O Guts não reage, ele começa a avançar. O velho Dar aqui, né, tremendo de medo já. Então, quando o Guts se aproxima do conde e ele começa a subir as escadas aqui, ele percebe que tem um monstro lá embaixo da escada e ele já mete a espada. Guts, que não é burro nem nada, já mete a espada. Mas o bicho não morre, afinal de contas, isso aqui era uma parte do conde. Que aí o conde então elogia a astúcia do Guts em perceber essa armadilha, vamos dizer assim. Opa, eu tô cobrindo o Griffin aqui, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Fica de olho aí, Griffin. Você é gente boa. Sei que você não fará nada ruim. Então, novamente, Berserk vem com algo que eu não tô curtindo muito, pra ser sincero, que é exageros. Aí, aquele monstro que atacou o Guts na escada, ele saiu entre as pernas do conde, que é este. Aí veio essa coisa nojenta aqui. Ah, só lembrando, isso aqui não é uma narração imersiva nem nada, é só eu comentando o que eu tô lendo, o que eu li no caso. Só que dessa vez, para não ficar virando o mangá toda hora pra câmera, eu vou decidir gravar nesse novo formato. Fiz umas gambiarra aqui para dar certo. Aí então, aquele sai, o que parece ser uma lagarta, aquelas lagartas grossas. Eu não sei se vocês já viram as lagartas que são mal grossas. Isso aqui parece uma daquelas, só que tá saindo tá saindo entre as pernas. Meu Deus, não tinha outro lugar para sair, não. Tinha que ser aquela coisa nojenta. Então o conde aqui fala: já vi que é bom de espada. Pelo jeito precisarei encarar esta luta com mais seriedade. Enquanto isso, o Punk está atrás do Guts. Então o pequeno Punk fala: eu e minha cabeça saí tão apressado que nem perguntei onde fica o quarto do conde. Então o Punk, quando ele estava voando, uma parede é destruída atrás dele. Ele se assusta e faz essas carinhas novamente. Então ele chama pelo Guts. Obviamente não tem resposta. Ele tá lá andando, aí então ele coloca a mão em algo suspeito, muito suspeito, afinal aquilo lá tava saindo entre as pernas do conde. Coitadinho, imagine se ele soubesse de onde isso está saindo, não é? Então aqui
o Conde ele começa a sua transformação. Então ele revela a sua verdadeira forma. O Guts sorri. Por enquanto o Guts está sorrindo, né? Então o Conde, na sua forma verdadeira, vamos dizer assim, totalmente demoníaca, ele fala: vou esmagá-lo. Aí aqui revela que tem um painel gigante que revela como o Conde ficou na sua forma verdadeira, sua forma demoníaca verdadeira. Que sinceramente eu achava que ia aparecer um sapo, mas tá parecendo mais uma lagarta. Achei que no comecinho lá ia ser sapo. Mas então aqui, novamente eu queria ressaltar uma coisa aqui. A arte desse mangá é um absurdo, né? Tipo, esse aqui é o volume 2 e a arte não tem nem o que evoluir, não é? O Miura já desenhou, tipo, no auge da arte. Já que tem uns mangás que a arte começa de um jeito, aí com o passar do tempo vai mudando, não é? Esse aqui não, esse aqui o Miura ele já fez uma obra de arte logo nos primeiros capítulos. Agora voltando para a história. O Dar tá aqui fazendo suas caras amedrontadas. O Conde virou essa coisa. Ele virou sua forma verdadeira. Então ele parte para a ofensiva. O Guts já corta facilmente. Só que, como já foi mostrado, não adianta cortar o Conde, já que ele se regenera. O próprio Conde fala aqui nesse pedacinho, ó. Já deve ter percebido. É inútil cortar meus membros. Cada vez que os corta, fico mais forte. Cada vez fico maior. Sua espada não pode me matar. Então o Conde parte novamente para cima do Guts, que consegue desviar. E os ataques são tão fortes que fazem o castelo inteiro tremer. Tipo, já que lá no quarto dessa menina começa a tremer, as coisas caírem. Ela pergunta o que é isso, o teto começa a desabar e ela quase que é esmagada, mas por sorte não foi. Tipo, tipo, para de falar tipo. Então aqui os tremores fizeram a porta quebrar, abrindo. Então ela se levanta, vai até a porta, olha entre a brecha. Aí aparece uma luz, seja lá o que foi isso. Então, ela meio que fica receosa aqui. Será que eu saio? Será que não saio? Eu acho que é isso que ela tá pensando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí então o teto começa a cair novamente, desabar mais. Aí ela lembra do Punk. Então ela junta a coragem, encara a porta e a abre. Depois de 7 anos presa, ela finalmente sairá desse quarto. Agora, voltando para o Conde, e novamente, essa arte é linda demais. Meu Deus, mano, como é que uma arte pode ser tão linda? Mas voltando, o Conde na sua forma verdadeira, o Punk encontra o Guts, que tudo que ele consegue fazer no momento é desviar dos ataques do Conde. Aí o Conde continua atacando, ele desvia, então o Guts ele decide se esconder atrás de uma dessas colunas. E o Conde pergunta para onde foi. Então ele fala também, perdeu a coragem, percebeu que não tem chance e decidiu fugir. O Dar, que estava indo embora daquela sala onde está acontecendo esse confronto, ele fala que absurdo, nem imaginava. O que ele não imaginava é que o Guts ia aparecer diante dele, agora com a sua cara fechada. O Dar aqui já se amedronta. Então o Conde ele continua procurando. Onde está a espadachim negro? O Punk está presenciando tudo, aparece aqui. Então o Conde ele percebe a capa do Guts, o manto dele atrás de uma coluna, igual está mostrando aqui no close. Então ele sorri e ataca. O Punk grita, atrás de você. Então a coluna
destruída, esmagando quem estava atrás. Só que, para surpresa do Conde, o Guts, ele vestiu o velho Dar com o manto dele e enganou o Conde. Então ele aproveitou essa oportunidade para surgir nas costas do Conde, pegar ele de surpresa com um ataque. Então o Guts ele consegue cortar a parte esquerda. Ele fez um corte no lado esquerdo do rosto do Conde, igual tá aqui. Ele perdeu o olho e essas anteninhas esquisitas aqui. E então o Guts ele pensa, não acertou em cheio, aí ele manda aquele famoso, né? Tusk, tipo, Tusk, T-S-C, que nos mangá é meio que, tá ligado? É meio que isso, ele fazendo Então, novamente, um Conde parte pra cima do Guts, o ataca, o fazendo colidir contra uma das colunas, e o ataque dessa vez foi tão forte que o Guts ele cospe sangue no impacto. E o Conde, não satisfeito, obviamente, continua a atacar e jogar o Guts contra as colunas. O Guts começa a ficar mal, meio óbvio, né? O Punk observando tudo. Aí o Conde manda um maldito. Foi esperto em usar um chamariz para me atacar pelas costas. Vejo que também é bom de estratégia, mas ainda é só humano. Não tem como me vencer. Eu supero a lógica humana. O Conde disse isso, o Guts parece que aqui ele só tá sentindo dor. Então o Conde ele nota o estigma no pescoço do Guts e fala: essa marca em seu pescoço. Nunca pensei que alguém pudesse sobreviver a ela. Então o Conde novamente ele continua dizendo: é vingança o que quer? Esse não é um desejo que esteja ao alcance de um humano. Veja só, uma simples lambida minha e nem consegue mais se levantar. Por que suporta tanta dor e terror? Perder sangue, ter a carne rasgada, ser atormentado por demônios. Sim, essa não é uma luta que tem sentido. Acabe com isso. Posso libertá-lo desse sofrimento. Mato num piscar de olhos. Vá logo para o lugar que pertence no seio de nosso Deus. Esse é seu destino desde o momento em que foi marcado. A força de um ser humano não é o bastante para alterar a vontade de Deus. E aqui o Guts ele muda a sua expressão, tipo, ele meio que pela primeira vez diante de alguém, no caso, no Guts não estando sozinho, ele faz essa cara de alguém fraco, com medo, tipo, derrotado. Será que realmente o destino não dá aí para ir contra a vontade de Deus? Não sei, só sei que essas palavras do Conde mexeram com o Guts, porque pro Guts mostrar essa expressão tipo de fragilidade, digamos assim, em vez de ser só suas caras assustadoras, tem que mexeu com ele para ele mostrar essa feição, em vez de só ficar com a sua cara de fechada, né? Então o Conde, enquanto ele está indo em direção ao Guts para mais um ataque, ele fala: orgulhe-se dos poucos golpes que me deferiu e vá em paz. O Punk grita: cuidado, Guts. O Guts tenta desviar, mas o Conde ele prende a perna do Guts aqui e o faz cair de cara no chão. O Guts aqui só tá apanhando, então para não dar brecha, o Conde ele agarra a perna do Guts com um dos tentáculos e o começa a arremessar novamente contra aquelas colunas. Ele arremessa em uma, aí arremessa no chão, o Guts tá cuspindo sangue ainda, mas o Conde, me desculpa, que eu me enrolo um pouco, mas o Conde, ele fala, ainda não soltou a espada, então ele continua atacando o Guts para tudo que é lado, destruindo as colunas, usando o corpo do Guts, que aqui
né? Aqui sim, ó. Aqui dá pra ver que ele meio que soltou a espada. Tá, coitado, tá quase morrendo, olha isso. Então o Conde, ele sorri, dá aquelas risadinhas. E aqui acaba o capítulo O Anjo da Guarda da Ambição, parte 3, com o Conde nessa batalha, com o Conde levando vantagem sobre o Guts. Aqui tem o pequeno Punk. Aqui não tem mais nada, só o estigma. E aqui nós voltamos para o fim. Não pare, você está começando pelo lado errado. Então, hoje foi isso. Foi o Guts apanhando, literalmente, pro Conde. Bom, do jeito que o Guts é, só falta ele se levantar e ter uma reviravolta. Embora que... Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. Vou deixar aberto aqui. Embora que as palavras do Conde mexeram com o Guts aqui, a ponto dele mudar a sua expressão, né? Tipo, dele deixar aquela feição de alguém que não se importa com nada para trás e mostrar essa expressão frágil. Quando ele falou que a força de um ser humano não é o bastante para alterar a vontade de Deus. E isso mexeu com o Guts, porque até aqui o Conde estava falando, o Guts não estava nem aí, mas só foi ele falar isso, a força de um ser humano não é o bastante para alterar a vontade de Deus, que o Guts ele fez essa expressão mais abatida. Essas palavras mexeram com ele. Então, finalmente, o volume 2 está completo. Acabei o volume 2. Demorou mais do que eu pretendia, mas, né, é aquele negócio. Não tem muita escolha. Tem que ou trabalha ou ia gravar vídeo. Mas, né, por enquanto trabalhar é mais importante, já que esses vídeos são basicamente um passatempo para mim dar minha opinião. Então esse foi o vídeo, o Guts versus o Conde, onde até o momento o Conde ele tá levando a melhor, né? Ele conseguiu mexer com o psicológico do Guts com aquela frase que a força de um humano não pode alterar a vontade de Deus. Eu estou ansioso para começar o volume 3. E seriamente, se eu nem tivesse para gravar esses vídeos, eu já teria terminado os 3 volumes. Aqui está meu parca-página que eu ganhei no unboxing do mangá Blame. Aqui, né, este cidadão que ficou encarando vocês o vídeo todo. Espero que tenham gostado. Me desculpe se estiver meio escuro aqui, mas né, tá de noite e só deu tempo para gravar de noite. Então quando tiver essa sombra assim, mais escura, é que eu tô gravando de noite porque não deu tempo de gravar de dia. Então, novamente, obrigado por ter assistido, obrigado pela sua atenção. Se possível, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Eu não sou muito de pedir, na verdade eu não gosto de pedir absolutamente nada. É sério, eu não sei porquê, mas... eu não me sinto bem quando eu tenho que pedir alguma coisa, mas né? Nesse caso eu vou ter que pedir, mesmo que eu não goste muito. Então, ficamos por aqui. Desculpe se os vídeos são bem amadores, mas né? Não tem tempo para fazer um vídeo mais elaborado também. Tem que trabalhar e escrever meu livro. Não dá para ficar o dia inteiro planejando uns vídeos que basicamente são um passatempo, né? Quem sabe no futuro se torne algo mais sério, né? Quem sabe tenha mais investimento, mas por enquanto os vídeos tô assim, vai ser simplão mesmo, né? Na base da gambiarra aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é o VDRS, agora eu vou fazer mais ou menos assim, que é o VDRS, e eu vejo vocês no próximo vídeo de Berserk, volume 3. Então, até mais.